parte de biologia do desenvolvimento e embriologia. É uma das áreas que eu vincular ao apostolado católico também, tá? Fisicamente relacionado a essas questões de aborto, gênero, enfim, somente as ativações moleculares da sexualidade e assim, contra a expressão, desenvolvimento da união. Isso é fundador do apostolado Cavaleiros da Imaculada. Inicialmente nós tínhamos o nome de Missão Cavaleiros da Imaculada. Nós iniciamos com uma missão porque nós não tínhamos um fundamento eclesial ainda, não tínhamos um estatuto, uma regra de vida, nada nesse sentido. Ao longo do tempo, conversando com nossos diretores espirituais, os pais que nos acompanham e outros institutos que já estavam em comunhão com a igreja, nós passamos a nos chamar de Apostolado Cavaleiros da Imaculada, porque futuramente nós temos o objetivo de canonicamente sermos institutos de cultura, evangelização e política católica. Não temos uma sede ainda, estamos rezando por isso, vou rezar bastante, porque ninguém tem dinheiro para comprar uma sede, mas a gente acredita que Deus ele promete todas as coisas e faz vontade dele. E hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre pornografia e solução do matrimônio. Solução do matrimônio foi porque eu fiz essa palestra, acho que há um mês, 2 meses atrás, e era um encontro relacionado a famílias. Só sem pisar, está totalmente relacionado à pornografia e solução do matrimônio, e eu vou abordar alguns slides, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, eu dividi alguns capítulos, acho que são uns 4 capítulos dessa palestra, e a primeira dela é que o consumo de pornografia, aqui eu estou usando o termo consumo, esse verbo, porque está intrinsecamente ligado à adicção, né? Para quem não sabe, a adicção vem de escravidão e geralmente está ligado à pessoa que é viciada em drogas, e não é diferente no caso dos pornógrafos, né? Eles são viciados na pornografia. Então, os autores e os neurocientistas, ao tratar da pornografia, falam de consumo de pornografia, né? É um termo que está sendo amplamente utilizado até em universidades e cientistas céticos, mas que realmente tem uma total similaridade a um dependente químico e um dependente de pornografia. Eu vou mostrar para vocês ao longo do tempo. Tem um link da área científica aqui? Tá. Aqui eu não coloquei, não é de caráter técnico, não apresentei gráficos, como era uma palestra de forma geral para pessoas que não são tanto da área, eu coloquei mais as conclusões dos artigos científicos. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a, eu tenho as fontes, todas as referências estão nos slides, no final da apresentação, mas se vocês quiserem os gráficos, o método que eles utilizaram, o Wayne, né, que eles utilizaram para fazer essas pesquisas, eles me falam que eu mando para vocês o artigo. Eu só coloquei as conclusões porque senão não tinha nenhum sentido de ficar sendo maçante dessa forma. Tá, então o consumo de pornografia cria novas vias neuronais. A primeira coisa, o que é uma via neuronal? A gente tem que, eu não sou um neurocientista, estudei, trabalhei um pouco como neurocientista, mas sou bem mesmo. Se eu cometer algum equívoco aqui, vocês podem corrigir. Via neuronal, primeiramente tem que levar em consideração que as células do nosso tecido nervoso são os neurônios, certo? E os neurônios, eles percorrem caminhos de informação entre outros neurônios. Então, eles criam uma rede, um caminho a ser seguido para determinadas funções do nosso corpo e determinadas atividades que a gente realiza. Tá? Isso é uma via neuronal. As vias neuronais não apenas coisas básicas como comer, como tomar banho e outras atividades, nós podemos criar novas vias neuronais também. Né? Vou mostrar ao longo do tempo como isso acontece. Bom, primeiramente vamos falar um pouco sobre o neurônio. Aqui, uma forma didática do que é o neurônio, aqui do lado uma histologia, né? Uma lâmina decorada de um neurônio fixado, mostrando como que ele é na realidade. Então, o neurônio ele tem aquilo que nós chamamos de corpo celular, que é o centro trófico do neurônio, que fornece todas as atividades de vida do próprio neurônio, então produção de proteína, produção de energia, etc. Não está aqui no corpo celular. Aqui o dendrito, essas parece que cabelo do neurônio, vão se ligar a outros neurônios, tá? Assim bem como aqui no axônio. Essa parte aqui toda é chamada de axônio. Isso
isso daqui, né, onde está a nota de aqui, é a Baía de Merino, que é onde, não sei se já sabe o que eu quero dizer, onde o impulso elétrico é passado ao longo dessa célula nervosa. Isso nada mais é do que, teoricamente, a velocidade do raciocínio do sul. Está intrinsecamente ligado ao impulso elétrico que é propagado daqui para cá e passa pelos outros neurônios. Uma coisa interessante de se tratar é que, por exemplo, a pessoa viciada em maconha, a maconha ela tem um princípio ativo chamado de tetrahidrocannabinol, né? E ele é lipossolúvel, então, ou seja, isso aqui é gordura. Existem vários artigos científicos que correlacionam o tetrahidrocannabinol e o desenvolvimento de esquizofrenia e outras doenças do sistema nervoso central. Tá? Pessoas que ficam lesadas também, com raciocínio mais lento, etc. Porque acaba se misturando aqui nessa parte aqui do neurônio e a pessoa acaba sendo enfraquecida na sua propagação do impulso nervoso. Tá? Então, esse é um neurônio. Para a gente poder falar de neurônio, a gente precisava falar sobre o neurônio. E aqui está como o neurônio é na realidade. Essas células da neuróglia são outras células que fazem parte do sistema nervoso central, que trabalham no nosso cérebro. Então, a via neuronal, como eu disse para vocês, é uma trilha percorrida pelos neurônios, pela informação, que estão diretamente relacionadas tanto com funções básicas do nosso corpo, como de aprendizado de novas atividades. E aqui um exemplo de via neuronal, que é o que a gente chama de arco reflexo, né? Vocês já estudaram isso, né? Que são vocês. Basicamente, para quem não sabe, o arco reflexo é o quê? É o fato de você estar com uma panela quente lá no fogão e enfiar o dedão na panela. O que vai acontecer? Você tem um neurônio sensitivo que vai mandar uma mensagem para outro neurônio motor, que vai mandar uma mensagem para o cérebro vai dizer assim, olha, tira o dedo daí. Eu tenho do neurônio daqui, mandar para cá e você tirar o dedo. Geralmente essa informação para percorrer daqui, chegar aqui no centro de comando e voltar para você tirar a mão, demora geralmente um segundo, né? É o tempo de a gente tirar o dedo. Isso é um arco reflexo. Isso é uma via neuronal. Tá? Essa informação passada para tirar o dedo numa panela quente é uma via neuronal que foi criada. Tá? E aqui é como os neurônios eles vão interagindo dentro da nossa cabeça, dentro do sistema nervoso central. Percebam que isso aqui parece um painel elétrico, né? Um monte de fio, tudo junto, conectado. Os neurônios, através de seus axônios ou dos seus dendritos, né, que eram aqueles cabelinhos da célula, eles formam várias conexões com outros neurônios. Então, basicamente, se a gente abrisse a cabeça de uma pessoa e colocasse aquilo no microscópio, a gente enxergava algo parecido com isso. Informação indo para cá, para lá, etc. E várias vias neuronais sendo criadas ao longo do tempo, certo? E aqui um dado interessante. Então, a gente já disse que é uma via neuronal. Toda vez que uma mensagem ela percorre um caminho, toda vez que uma via neuronal uma mensagem percorre uma via neuronal, o caminho fica mais forte. Isso aqui é similar a uma trilha. Então, por exemplo, se eu for passar no meio de uma mata fechada, constantemente aquilo ao longo do tempo vai criando uma trilha, basicamente. Né? Aquilo, se eu parar de passar nesse caminho que outras pessoas passarem, a mata se fecha e a trilha some, certo? A via neuronal é a mesma coisa. Quanto mais você utiliza aquela via neuronal, mais forte, mais aberta ela se torna. Ela é similar a uma trilha no meio de uma mata, certo? Então, cada vez que uma mensagem passa, quanto maior a frequência de passagem dessa mensagem por este local, mais forte essa via neuronal fica. Beleza? Tá. E aqui uma coisa interessante, o nosso cérebro ele consome cerca de 20% da energia total do nosso corpo. Então, a gente sabe lá do nosso ensino médio, o ensino fundamental, que o cérebro ele é o centro, na verdade, o sistema nervoso central é o centro de comando do nosso corpo, dita praticamente todas as outras atividades do nosso corpo. A disputa por energia entre vias neuronais, então a via neuronal que me faz sentir prazer quando eu ando de bicicleta, quando eu assisto futebol, quando eu converso com os meus amigos, estão sempre disputando energia, porque 20% é para o cérebro. Então existe uma intensa disputa para a energia em determinada via neuronal, certo? Eles precisam disputar ali quem que vai ficar com essa energia. As vias que não são utilizadas no nosso sistema nervoso central
são substituídas. É como se fosse a trilha lá no começo. Você parou de passar naquele lugar, a mata se fecha. Ela é substituída por outra trilha. E aí que a pornografia entra. A pornografia é como se ela, ao invés de criar uma trilha como aquela lá da mata que eu tinha mostrado, ela abrisse uma estrada mais ou menos do tamanho da Dom Pedro na sua cabeça. Tá? Inclusive, né, os artigos eles nos trazem, isso aqui não é referência 3, aqui na verdade são 3 artigos mais ou menos por referência aqui, tá? No final eu posso passar para vocês. A pornografia ela acaba se tornando tão poderosa que praticamente nenhuma outra via neuronal criada ou já natural do nosso organismo consegue competir com ela. Tá? Inclusive o sexo real com um parceiro real. Né? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês que alguns viciados em pornografia eles preferem ver os vídeos pornográficos do que ter relação com a sua parceira. Tá? E aqui uma coisa interessante que é o que a gente chama de fluxo. Né? O que é o fluxo dentro da neurociência? Então você imagina, vamos pensar num exemplo. Quando você está lá jogando videogame, né? Quem gosta de videogame aqui, você coloca o FIFA 2018, 2019 está jogando. As pessoas estão ao seu redor falando com você, naturalmente o homem acaba não escutando direito o que as pessoas estão falando. Está lá jogando, parece que o mundo está acabando do seu lado, só que você não está nem aí, você está fissurado no negócio. Então você está vidrado naquela coisa. Isso a neurociência chama de fluxo. É um estado, essa é a definição, é um estado profundamente satisfatório de atenção focada. É quem, por exemplo, está assistindo um jogo de futebol, a pessoa está falando do lado, o cara está no fluxo, o cara não está prestando atenção ao seu redor. Tá? E aqui um dado interessante, que eu coloquei a fotinha aqui do cara assistindo TV, um exemplo claro disso, né? A gente sabe que a maioria dos homens são viciados em pornografia, ou foram viciados, ou lutam contra a pornografia. Isso aqui para alguns homens não vai ser uma novidade, mas não precisa se expor porque também não é uma necessidade, mas, exemplo, 3 horas da manhã o seu corpo está cansado, você trabalhou o dia inteiro e você estava pronto para dormir. E aí você pega o seu celular, entra no site pornográfico e começa a ver um vídeo pornográfico. O que acontece com a sua cabeça é uma atenção focada. O seu corpo está exausto, mas você consegue ficar por horas assistindo um vídeo pornográfico, porque você atingiu um fluxo. O restante de energia que o seu corpo tem ali, através da glicose, que é o principal fonte de energia do nosso cérebro, está sendo totalmente jogada nessa via neuronal da pornografia. Então, praticamente todos os homens passaram por isso, mas altas horas da madrugada a pessoa está lá vendo vídeo pornográfico. Isso não é natural, porque ela já atingiu o que a gente chama de fluxo. Uma pessoa que está extremamente cansada. Isso é natural do pornógrafo, tá? É como se fosse um sintoma dos pornógrafos. Atingir o fluxo sempre na madrugada e qualquer outra hora do dia. Fred, oi. A via neuronal que se forma, ela se dissolve com o tempo ou para vou falar sobre isso depois. Isso é nossa esperança, né? E aí outro capítulo o consumo de pornografia torna a pessoa adicta, então torna a pessoa escrava. A pornografia atinge uma parte do cérebro chamada de centro de recompensa cerebral, que essas 3 áreas compõem o centro de recompensa. O córtex pré-frontal, que é essa região da frente da nossa cabeça, o núcleo accumbens, que é aqui exatamente no centro, perto do tronco cefálico, e a área tegmentar ventral, que é essa área aqui. O que acontece aqui nessa região? Nós temos alguns neurotransmissores que são relacionados às sensações de prazer. Neurotransmissor é uma molécula que é liberada na nossa cabeça e faz a gente sentir prazer ou não, certo? Nesse caso aqui, a gente está falando de dopamina. Existem outros neurotransmissores, mas eu vou focar na dopamina e uma proteína que é muito importante, que eu vou falar mais pra frente. Então, o que está acontecendo? No momento que você está vendo o vídeo pornográfico, você tem nesse centro de recompensa aqui
em uma dessas 3 áreas, a produção intensa desse neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina ela começa a fazer você sentir prazer com muita frequência e com muita intensidade. Então, a dopamina faz com que você sinta um grande prazer que não é comparado a nenhum outro prazer que está em disputa. A não ser iniciado em cocaína, que a gente vai falar depois. Mas, praticamente, o prazer não pode ser comparado a nenhuma outra coisa. E o que acontece? Ele começa a atuar, a dopamina começa a atuar nessas 2 regiões aqui, ó, do sistema límbico e hipocampo. O sistema límbico é a região do nosso cérebro que é relacionada à emoção, a sentimentos. Tá? E aí mais pra frente, por que eu estou falando isso? Eu coloquei ali o asterisco. Porque mais pra frente eu vou falar sobre a relação da pornografia com a depressão e com a mudança de humor, etc. Tá? Está intrinsecamente ligado também. Então o que acontece? Você está lá vendo vídeo pornográfico, certo? Ao ver o vídeo pornográfico, você tem uma produção intensa de dopamina, que é esse neurotransmissor que faz você sentir prazer. Okay? Você está sentindo muito prazer vendo aquilo. Você tem um pico de prazer enorme quando você vê um vídeo pornográfico. Mas é extremamente alto mesmo, comparado ao viciado em cocaína. Só que acontece, se você conversar com um viciado em cocaína, um adicto, ele vai falar para você assim, olha, eu cheirei a primeira vez e as outras vezes que eu cheirei, eu busquei ter o prazer que eu tive na primeira, e nunca foi igual. E aquilo foi decaindo ao longo do tempo. No caso da pornografia é a mesma coisa. Você está vendo o vídeo pornográfico, essas 3 regiões em roxo começam a produzir essa dopamina, faz com que você comece a sentir prazer em altos picos. Só que vai passando um tempo, depois eu vou explicar o porquê, esse pico de prazer vai caindo. Vai caindo. Você, naturalmente, como o seu cérebro entende que aquilo te dá prazer, você quer ser estimulado a sentir prazer de novo. Só que aquele vídeo pornográfico que você estava assistindo já não te satisfaz mais. Então, se era um vídeo pornográfico, por exemplo, heterossexual, tinha um pico hormonal e já começou a cair. Você vai buscar uma nova fórmula de estímulo para tentar atingir o pico de novo. E aí começa a bestializar aquilo que você está assistindo, a sua procura, para tentar ganhar prazer novamente. Então, é o mesmo pico de prazer. Então, zoofilia, sexo grupal, pedofilia, que está intrinsecamente ligado também, vou falar depois por quê. Então, assim, por que as pessoas começam a buscar outros vídeos? Porque o seu cérebro chegou num limite de... ele se acostumou com aquilo e o pico de prazer está caindo. Você precisa estimulá-lo novamente para ter o mesmo pico hormonal. Então a pessoa vai caindo de abismo a abismo, tá? Para buscar aquela experiência que ele teve no início. É isso que acontece. Bom, e uma proteína que é extremamente importante relacionada à pornografia, que é essa delta-fosbêrio, essa CREB, que eu não vou me arriscar a falar o nome dela em inglês, porque é enorme o nome dessa proteína, eu esqueci também agora. Essa delta-fosb, ela é chamada de, dentro da ciência, de interruptor molecular do vício. Por quê? Ela é uma proteína que está ligada ao aprendizado, à memorização, principalmente de adolescentes. O problema é que essa proteína também está relacionada ao vício e principalmente ao vício na cocaína. Por quê? Porque um momento que essa proteína é extremamente expressa ao longo da adolescência, uma vez estimulada de forma artificial com a cocaína, por exemplo, ou com outra forma artificial como a pornografia, ela acaba gerando uma dependência. É como se ela dissesse assim, olha, isso que você consumiu agora, seja a pornografia ou seja a cocaína, foi muito bom. Então eu quero que você continue consumindo isso, porque isso te faz muito bem. Então, somada a atuação lá da dopamina com a delta-fosb, faz com que a pessoa fique realmente adicta de ambas as substâncias, da pornografia e da cocaína. Tá? E qual que é o grande problema dela? Ela tem um valor residual também, ela é expressa e por mais que você não veja a pornografia mais, ela fica armazenada no seu sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que você fique sem ver pornografia, sei lá, 3, 4, 5 meses, você tem lapsos e vontade de ver vídeos pornográficos, óbvio, né, com a graça de Deus, aqui ninguém é pelagiano, né? Dizer que a gente vai lutar sozinho, mas
você vai ter lapsos de vontade de ver vídeo pornográfico de novo. Por quê? Você tem a tentação do diabo, tem a sua concupiscência, tem tudo isso, ok. Mas também tem um lado biológico que essa proteína está lá ainda. Por mais que você não está estimulando e a via neuronal está sendo enfraquecida, eu vou falar mais pra frente como isso acontece, essa proteína ela tem um valor residual, ela fica lá um tempão ainda. Então, o pornógrafo, uma vez viciado, não é tão rápido assim para que ele se liberte, óbvio, né? Quanto mais tempo ele vai ficando sem, isso vai sendo enfraquecido. Mas, ela fica um bom tempo ainda, tá? E o que acontece, uma coisa que é pior ainda, na verdade isso é bom, mas por outro lado é ruim, né? Pode ser na Dilma, mas você vai entender por quê. Né? Você vai entender por quê. Existe um antagonismo de Crab. O que essa Crab ela faz? Ela diz assim para o seu sistema nervoso central: essa delta-FOS-B está sendo expressa de forma artificial, e a pornografia é artificial também. Você está sentindo um prazer que não é natural. O que ela faz? Ela acaba inativando a delta-FOS-B e criando uma resistência do seu sistema nervoso central ao prazer. Você fica resistente ao prazer artificial, certo? Só que quando você chega nesse nível aqui, eu me enquadro nisso que eu estou falando, tá? Os exemplos vezes que eu dou são os meus próprios exemplos. Tipo, lutar muito contra isso, e a gente sabe que a vigilância tem que ser todos os dias. Né? Todos os homens, infelizmente, praticamente todos, a grande maioria, lutaram muito contra isso aqui. Então isso vale para quem se enquadra nessa situação. Quando você fica, de certa forma, resistente a esse prazer artificial, outras atividades que te davam prazer, como por exemplo, jogar futebol, jogar videogame, conversar com os amigos, etc., acabam não te dando prazer novamente, ou pelo menos aquele prazer que você sentia de fazer essas coisas, porque você está tolerante ao prazer. Essa proteína inativou a outra e disse assim: não, esse prazer que você estava sentindo é artificial, de agora em diante a gente vai arrumar o que está acontecendo aqui dentro. E aí você fica resistente ao prazer. Então a pessoa acaba não se sentindo, tendo prazer em fazer atividades que antigamente ela tinha, jogar futebol, conversar, etc. Não sente mais prazer em fazer isso. Qual que é o problema? Ao não sentir prazer com essas coisas, a pessoa geralmente começa a ficar entristecida ou depressiva, e ela lembra que, no fim das contas, aquilo que dava muito prazer para ela fazer era a pornografia. E aí você entra no círculo vicioso. Entendeu? Então, isso infelizmente é o que acontece. E aí você acaba aumentando o consumo de pornografia porque você não estava sendo estimulado com coisas naturais. Então, se você que está aqui viciado ou luta contra a pornografia e quando voltou a fazer as atividades que você gostava para substituir o consumo de pornografia, no início ou ainda não sente tanta vontade de fazer essas coisas, você precisa insistir nisso, tá? Porque o que está acontecendo no seu cérebro é isso. Uma proteína foi expressa fazendo você sentir um prazer que era artificial, uma outra foi expressa para poder coibir essa primeira proteína de ficar ativando essa coisa artificial dentro da sua cabeça, e você atingir uma tolerância. Então vai demorar até o seu cérebro se readaptar àquilo que você fazia antes, certo? E aqui, alguns pontos, aqui era voltado para as famílias, né? Mas aqueles que não constituem famílias ou que já são casados, isso aqui também, ou que estão noivos ou pensam em casar, é importante também. O consumo de pornografia prejudica a vida sexual. Isso aqui é muito sério, porque, se eu não me engano, essa pesquisa da Universidade de Chicago, ela disse que mais ou menos 37% de pornógrafos não tinham mais libido, não tinham mais vontade de realizar sexo. Diminuição do libido praticamente todos tiveram. Alguns já estavam praticamente sem e já não tinham mais vontade de realizar sexo. Tá? Com sua esposa, com sua esposa, ou com seu parceiro. Toda vez que alguém consome a pornografia e aumenta essa experiência de prazer artificial com a masturbação, a parte do mapa cerebral que conecta a excitação à pornografia, ou seja, aquele sistema de recompensa, que eu tinha mostrado para vocês lá no sistema nervoso, ela está sendo fortalecida, ou seja, você aliou a pornografia, que era um estímulo artificial, à masturbação. Você fortaleceu ainda mais aquela via neuronal, certo? Ela ficou mais forte ainda, porque
a masturbação ela realmente aumenta o seu prazer, né? Por mais que depois vá estar o arrependimento, mas ela aumenta fortalece essa via neuronal. Uma coisa interessante que eu falei. Deixa eu falar. Isso aqui foi utilizado em jovens. Alguns jovens acreditavam que não poderiam mais ter uma relação com uma parceira de verdade em função da pornografia. Tá? O N que os caras usaram para fazer esses artigos aqui é muito grande. Tá? Tudo estatisticamente significativo, esses dados. E aqui é óbvio, né? A conclusão óbvia da coisa, só que não precisa nem de ciência, né? Só lógico. A pornografia leva menos sexo e menos satisfação sexual dentro de um relacionamento. Aqui é uma coisa que é até nova, né? Porque antigamente se tinha problemas de ereção, desejo sexual, libido, etc., em pessoas de maior idade. E isso aqui foi verificado que jovens estavam sofrendo desse problema de disfunção erétil, jovens casados há pouco tempo, em função da pornografia. Tá? E aqui, na verdade, isso aqui é relevante. Isso aqui que eu acho que fala. Isso aqui é interessante estar naquele site Fight the Drug, não sei se já ouviu falar, vou falar mais dele no final. Que eles falam que a pornografia mata o amor. Os casais então relatam que a pornografia está causando dificuldades nos relacionamentos, obviamente está ligado à instabilidade de relações e aumento do risco de infidelidade e maior probabilidade de divórcio. Só isso aqui é uma conclusão lógica. A pessoa está sendo excitada de forma artificial, né? Essa excitação artificial ela não é comparada a uma excitação natural e é mais poderosa do que a relação sexual com um parceiro de verdade. Naquele vídeo, que é um teatro que está acontecendo, aquela mulher ou aquele homem fazem coisas que o parceiro e a parceira não vão estar nem dispostos e nem drogados, né, na maioria das vezes, para fazer. Então isso acaba levando uma insatisfação dentro do relacionamento. Isso aumenta significativamente a probabilidade de divórcio dentro do matrimônio e o risco de traição. Uma conclusão óbvia, né? A pornografia começa a história lá de uma pessoa sendo estuprada, traindo o outro, etc. Então toda aquela historieta que é falsa, e isso entra dentro da cabeça das pessoas. E aí, isso foi comprovado também, né? Porque isso aqui não para falar que a ciência é absoluta, tá? Que quando essas coisas, nossa, porque isso aqui a gente chegaria nessa conclusão pela lógica. Mas é interessante porque muitas vezes as pessoas acabam atacando a gente como católicos, achando que a gente é fideísta, né? Que a gente acha que só a fé e a razão não caminham juntos, ou que a gente acha que a ciência ela traz as coisas. Então coloquei aqui esses dados, que são conclusões óbvias, só para caso tiver alguém que é materialista, cientificista e tal, mas está no artigo no final. A pornografia, os homens expostos à pornografia consideram a sua parceira menos atraente sexualmente e se consideram menos apaixonados por ela. Ó. Muitos veem o casamento como uma restrição, pelos motivos que eu acabei de falar. Então vê lá cenas onde a mulher ou o homem fazem coisas que o seu parceiro ou a sua parceira não fazem. Obviamente vão ficar menos apaixonados, vai sentir menos amor pela sua esposa e vai ver o casamento, de certa forma, uma restrição para poder realizar essas coisas que ele viu no vídeo pornográfico, por exemplo. Tá? Isso aqui também é relevante. Isso aqui é interessante. Uma coisa que tem que ser levada em consideração é que a pornografia ela faz com que as pessoas elas tenham uma visão distorcida das pessoas. Elas começam a enxergar a pessoa como se fosse um açougue onde você vai lá e escolhe a carne pelo tamanho. Então, assim como nós vemos na sociedade, né? Então, escolhe a mulher pelo tamanho do seio, pelo tamanho dos glúteos, pelo tamanho das pernas, e os homens também, né? Pelo tamanho do braço, enfim. Acaba tornando as pessoas bestializadas. E a pornografia faz com que as pessoas comecem a olhar outras pessoas como se elas não fossem humanas. E tem um dado muito interessante sobre isso.
essas pessoas acabam observando outras pessoas, isso é cientificamente comprovado, tá? Quando um padre fala que quem vê pornografia começa a achar que os seres humanos são objetos, isso também tem evidência científica, não está errado, tá? Não é uma conclusão óbvia, mas a gente tem embasamento da ciência também, da boa ciência, né? Não a ciência enviesada. Por quê? Isso aqui é muito interessante. A gente tem dentro do nosso sistema nervoso central o que a gente chama de córtex pré-frontal medial. E foi realizado um trabalho na Universidade de Princeton. O que eles fizeram? Eles pegaram um largo número de homens e mapearam a cabeça desses homens com uma foto de uma mulher. E o que já se sabia dentro da neurociência? Que esse córtex pré-frontal medial, ele é responsável, ele é ativado no reconhecimento facial de pessoas. Então, quando você vê uma pessoa, você tem um reconhecimento da humanidade daquela pessoa ou da familiaridade dessa pessoa, essa região é ativada, certo? Você vê uma pessoa, um ser humano, você reconhece a humanidade daquela pessoa, é ativada essa região do córtex pré-frontal e ela consegue ser mapeada quando ela é ativada. O que se fez? Pegou vários homens, eu estou atrapalhando porque eu estou dando um lado por outro, não estou vários homens foram selecionados e pegaram a foto de uma mulher bem vestida e mapearam a cabeça desses homens quando eles olhavam essa foto. O que acontecia? O córtex pré-frontal medial era ativado, certo? Passando-se o tempo, eles trocaram e pegaram uma mulher mal vestida, não vestida de forma modesta, mais ou menos como a gente vê hoje nas ruas pela nossa cidade, e foi mapear o córtex pré-frontal desses homens. E o dado muito interessante é que ele não era ativado. Ou seja, aquela parte do sistema nervoso central que era responsável por reconhecer a humanidade de uma pessoa não estava mais sendo ativada. Os homens estavam olhando para aquelas mulheres não mais como mulheres, e sim como objetos mesmo, como uma carne ambulante, como animais. Tá? Eu achei interessante esse estudo aqui porque é muito triste, né? No fim das contas é triste isso. A gente fala assim, a título de conhecimento, né, de informação, mas é muito triste isso, porque a gente sabe que a maioria dos homens agem dessa forma, ou agiam dessa forma. E aqui entra um caráter psicológico da pornografia. Quando a pessoa ela consome muita pornografia, ela começa a se sentir mal no sentido de se sentir um verme, escravo de um prazer artificial. E essa pessoa começa a se afastar dos círculos de amizade, da família, etc., porque muitas vezes ela tem vergonha. Assim como o adicto muitas vezes tem vergonha de chegar e falar, olha, eu tenho essa luta, eu tenho essa dificuldade, está difícil, eu preciso de ajuda, eu preciso lutar. Né? O que acontece? Essa pessoa muitas vezes ela não busca a ajuda da família, não partilha com os amigos e ela entra num círculo de depressão e acaba não falando isso com ninguém. Por já estar no estado depressivo, ela precisa sentir prazer novamente. Esse prazer vai ser encontrado onde? Na veia neuronal mais poderosa. Essa veia neuronal mais poderosa é a pornografia. Uma coisa que eu esqueci de falar, se você comparar o sistema de recompensa, não estou falando aqui de outras vias, de outros dados fisiológicos, mas no sistema de recompensa de um viciado em cocaína, tirando que a cocaína acaba meio que queimando o cérebro da pessoa, mas no sentido do sistema de recompensa, picos hormonais e prazer, de um viciado de cocaína e do viciado em pornografia se comportam exatamente da mesma forma. Tá? É a mesma forma. E aí tem um especialista, se eu não me engano, é de Harvard, e ele disse que é como se a gente tivesse criado uma droga que a pessoa não necessariamente precisa sair de casa para comprar na esquina. Simplesmente ela senta na frente de um computador, coloca o vídeo e começa a consumir dentro de casa. Tá? Fred, tudo isso é considerando a pornografia não necessariamente levando ao ato da masturbação, considerado só a pornografia. O único dado relacionado a, assim, por conclusão lógica, a gente sabe que geralmente quando o homem vê a pornografia ele se masturba. Mas o que a gente tem, pelo menos que eu tenho aqui de levantamento de dados científicos de pornografia e masturbação é que o pico hormonal e a dependência neuronal se torna mais forte.
Mas aqui a maioria dos dados é só relacionado à pornografia. Mas tem uma parte do efeito que é próprio da pornografia mesmo, mesmo que ela não leve à masturbação. A grande maioria é porque assim, o que foi mapeado aqui foi apenas um relato das pessoas, na maioria dos artigos, relacionados à pornografia. Eles não averiguaram se as pessoas realmente se masturbavam via pornografia. O único dado que eu tenho que realmente o cara pegou pessoas que viam vídeos pornográficos e falaram, não, eu me masturbo vendo a pornografia. Foi aquele que eu disse que a via neuronal é fortalecida com o duplo ato, entende? Mas provavelmente todos aqueles outros dados aqui não só não vê só um vídeo pornográfico, geralmente ele complementa o vídeo com a masturbação. E uma coisa... Perdão. Agora, aproveitando o gancho da interrupção que ele fez, você abordou que essa via neural ela é extremamente forte, que mesmo alguém, eu não gosto dessa palavra adicto, mas o viciado em pornografia, mesmo que ele deixe de consumir, essa via neural ela existe, ela está lá, ela é latente, não é? Mesmo que não seja utilizada. Então, trazendo, porque acho que a sua pesquisa não vai falar disso, mas trazendo naquilo que você comentou rapidamente, como é que é possível eliminar, eu creio que não seja possível, mas minimizar o efeito dessa via neural que existe latente, num contexto religioso, num contexto de saber que a tua salvação está comprometida, o que você coloca nesse sentido? Eu vou abordar isso no final, assim como essa questão de se isso tem reversão ou não. No final, eu vou abordar esses pontos. Aqui é interessante que 80% dos alunos infantis, das pessoas que foram presas, né, com pedófilos, 80% dessas pessoas que foram presas, elas tinham material pornográfico em casa, de pedofilia. Tá? Então vocês percebem que o ato de eu consumir pornografia, por mais que eu não seja um pedófilo, eu financio a pedofilia de outra pessoa. Tá? Um outro dado interessante, nos mecanismos de busca da nossa internet, nos top 10 de pesquisas que existiam lá nos últimos 5 anos, a pornografia infantil estava entre os 10 mais pesquisados. Tá? Então, percebam que a coisa realmente é bizarra. Aqui é interessante, ó, 64% de jovens entre 13 e 24 anos veem pornografia ativamente, semanalmente, ou com maior frequência. Então, é muito triste isso, né? 64% de jovens. A gente sabe que esses dados são de 2016, provavelmente aumentou. Essa frequência é necessária para ser considerado viciado? Aí que tá. A adicção, para alguém ser considerado adicto, geralmente um critério era que fosse algo exterior aplicado no seu corpo, algo que vinha de fora. A pornografia, você acaba não aplicando algo no seu corpo. Você está vendo um vídeo pornográfico, mas isso mexe com a sua homeostase, né? Com o equilíbrio do seu corpo, você acaba ficando desequilibrado. Alguns neurocientistas querem modificar os critérios para ser considerado adicção ou não. Então, não existe ainda uma questão de dizer assim, olha, ele é viciado em pornografia baseado nos critérios de adicção. Entendeu? Mas, a título de comparação com o viciado em cocaína, a gente pode dizer que seria um adicto. Entendeu? Mas aí, nessas questões de critérios, é óbvio que é, né? Então, os dados aqui a gente sabe que acaba se tornando um adicto também. Mas você fala assim, olha, a associação que cuida de todos os termos e de todos os dados relacionados à adicção, eles incluíram a pornografia? Ainda não. Ainda não. Tá? Aqui é uma coisa que é interessante também. Ó. Casais que veem pornografia juntos, eles testemunham 2 vezes mais a chance de acontecer a infidelidade deles no relacionamento do que parceiros que veem, um dos parceiros só vê a pornografia e o outro não, e 3 vezes mais do que parceiros que não veem pornografia. Tá? Hoje a gente sabe que, infelizmente, as pessoas acham que precisam ser estimuladas sexualmente, não ver pornografia junto com o marido, junto com a namorada, etc.
a gente está vendo aqui, pessoas que veem pornografia juntos têm 3 vezes mais chances de cometer adultério do que casais que não veem pornografia juntos. E 2 vezes mais do que se um dos parceiros apenas vê a pornografia. E aqui uma questão mais social que está ruim, não dá para ver direito. A pornografia ela acaba abastecendo o tráfico sexual. A gente sabe que tráfico de crianças da Guiana Francesa, no Marajó aqui no Brasil, para a indústria pornográfica acontece. Tá? Você tem muitas crianças aí no Marajó sendo trocadas por R$10, 2 maços de cigarro, por exemplo, e enviadas para países para serem atrizes pornográficas ao crescer, ou mesmo quando forem crianças. Tá? Isso é um fato. Eu tenho esses dados lá para fazer uma apresentação só sobre isso. Tá? Tem dados científicos sobre isso. Escravidão sexual relacionada à pornografia. Diariamente existem 68 milhões de pesquisas relacionadas à pornografia na internet. A cada segundo, 30 mil pessoas veem um vídeo pornográfico no mundo. A pornografia lidera as causas do divórcio. Então, por isso que é fisicamente ligado ao matrimônio. Pode tornar de, como eu falei, e pode trazer problemas no relacionamento. Aqui as referências então respondendo algumas perguntas. A via neuronal, ela possui plasticidade. Então ela consegue ser revertida, em muitos casos. Então é como se fosse a trilha. Se eu deixar de utilizar a trilha, a mata fecha a trilha e não tem mais aquele caminho para ser passado. Se eu deixar de consumir a pornografia durante algum tempo, essa via neuronal é enfraquecida. E a energia que chegaria para o meu sistema nervoso central para fornecer combustível para ver a pornografia vai ser utilizada em outras vias neuronais. Então, qual seria a principal reação que um pornógrafo, alguém que quer lutar contra a pornografia, tem que tomar? Procurar uma atividade que vai render prazer para ele, que seja sadia, obviamente a gente está falando para católicos aqui, que seja sadia, uma atividade que seja justa, né? Para que comece a competir com essa via neuronal da pornografia e tentar ficar o maior tempo possível sem consumir. Porque ao longo do tempo ela vai sendo enfraquecida, ela vai sendo fechada. Mas levando em consideração que essa pornografia, ela tem aquela proteína que é o interruptor molecular do vício, ela vai ficar um tempo residualmente na sua cabeça, você vai ter vontade de assistir por muito tempo, vai ser enfraquecido, mas você vai ter que lutar e brigar por algum tempo. Mas existe plasticidade dentro do sistema nervoso central, então ao longo do tempo você vai ter enfraquecido isso na sua cabeça. Óbvio, nós como católicos, falando para o Instituto Catarinianos, o que acho que é Santa Catarina de Sena que diz isso, que é impossível que um jovem à meia-idade seja casto sem a Eucaristia e sem a Santíssima Virgem. Então, por mais que... Não é na sua idade não, acho que em qualquer idade. É impossível. Então, por mais que você fale, olha, eu vou deixar de consumir pornografia hoje e vou procurar uma atividade que eu gosto muito de fazer, jogar futebol, por exemplo. Não será o suficiente, a gente está montando só, a gente está sendo pelagiano, né? A gente está contando só com os nossos esforços e esquecendo da graça. Então, assim, a primeira atitude de um pornógrafo é buscar a Eucaristia, se possível, todos os dias, diariamente. Né? Se não diariamente, a maior frequência possível. Segundo passo, oração do Santo Rosário. Não consegue fazer o Santo Rosário? É o que São João Bosco dizia, né? O terço é para as crianças, mas não consegue fazer o rosário, faça o terço. Bem rezado vale mais que um rosário rezado de qualquer jeito. Oração do Santo Terço, Santo Rosário. Confissão, estourando uma vez a cada 15 dias, de preferência uma vez a cada 7 dias, exame de consciência todos os dias antes de dormir. Outro ponto, evitar de ficar ocioso, sem fazer nada, em cima da cama com o celular na mão, é um veneno. Então, deu a hora de dormir sem regra. Se uma pessoa tiver regra para acordar e regra para dormir, horário para dormir, essa pessoa não consegue moldar a sua vida espiritual, porque a oração da manhã geralmente é a que ordena todas as outras coisas do seu dia. Né? Todo mundo sabe disso. Se você não tem horário para acordar, horário para dormir, você já começa a ficar desleixado. A ociosidade, a agulha e a preguiça estão intrinsecamente ligadas
a impureza. Então, se você é guloso, preguiçoso, ocioso, não luta com esses pecados capitais, a tendência à impureza é muito grande, né? Sem a ordem e sem a busca dos sacramentos, dos sacramentais, a chance de cair é muito grande.